Vida Longa CBN. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Patrícia. Doutora Luciana, qual a relação entre exercício físico e o sistema imunológico? Bom, antes de responder, queria parabenizá-los por esse quadro, né, de popularização da ciência. Viu? Que bom, obrigada. Então, Patrícia, para a gente falar sobre essa relação, primeiro é preciso esclarecer um ponto inicial, né? Como que funciona o sistema imunológico. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem um verdadeiro exército no nosso corpo, sempre atento a qualquer corpo estranho, a presença de vírus, de bactérias. Então, esse sistema está ali funcionando e todo mundo tem esse sistema pré-determinado, que a gente chama de inato, né? Quando você nasce. Mas acontece que a gente também pode adaptar esse sistema. Por exemplo, quando a gente vacina. Né? Então, a vacina, ela cria uma adaptação, desenvolve anticorpos e a gente, então, se torna mais protegido. E aí, voltando para a tua pergunta, né? Qual a relação entre exercício e sistema imunológico? O exercício, ele causa um estresse no nosso corpo, né? E ele ativa esse sistema imunológico. Então, ele tem duas ações. Ele tem quando você está exercitando e tem a resposta dele a longo prazo. É como se a gente fizesse uma poupança? Então, o exercício a longo prazo funciona como uma poupança. Acho que é uma excelente colocação. A gente cria uma proteção, uma adaptação a longo prazo. Como semelhante, não exatamente igual, mas é como se fosse uma vacina, né? Você também aumenta anticorpos, adapta bem. Só que tem uma questão, depende de algumas características do exercício, né? Se de repente ele é mais aeróbico, mais físico mesmo, de musculatura, de ganho de massa, ou se é uma coisa mais light, tipo pilates, se bem que pilates, dependendo do exercício, nem é tão light assim. Nem é tão light. Depende da prescrição. Né? Depende do quê, doutora? Então, Patrícia, olha só, o mais importante é a carga total do exercício. As pessoas nossos ouvintes, né, devem perceber que às vezes a gente faz exercício muito intenso e logo em seguida desenvolve um quadro gripal, se sente mal. Então, assim, é a intensidade do exercício que é um fator que cria uma janela de exposição. Logo após a prática desse exercício, você fica por um período mais vulnerável, né? E se você somar esse exercício a um dia que está mais poluído, mais frio, ou se você dormiu mal, você aumenta a predisposição. Então, o efeito dele, ao invés de ser positivo, benéfico, ele te deixa mais vulnerável também. Então, se eu me esforço muito, eu fico mais vulnerável, é isso? Não necessariamente sempre. Para você fazer um exercício de alta intensidade, você precisa estar com o corpo mais preparado, né? Então, passa por aí. Por exemplo, uma pessoa que, eu nunca corri, e agora eu ouvi aí a reportagem na CBN, me empolguei, vou fazer exercício. E amanhã eu saio correndo ali num ritmo frenético, numa intensidade muito alta, e no dia seguinte você pode passar mal, ou nos próximos dias você pode ter uma infecção, por exemplo, de via aérea superior, você pode se sentir mal, porque o exercício, se ele for feito numa medida muito intensa, subitamente, ele pode vulnerabilizar o nosso corpo, o sistema imune. Então, é preciso ter uma dose cuidadosa para chegar na alta intensidade, né? Então é por isso que até os próprios educadores físicos falam, vamos devagar. Não, você está começando hoje, ficou muito tempo sedentário, vamos começar devagar. Por mais ansiedade que a pessoa tenha de querer ver resultados logo, é importante começar pequeno.
Exatamente. O profissional de educação física, ele pode ajudar bastante nessa dosagem, nessa administração da intensidade, da carga total, porque a intensidade e volume, né? Uhum. Também, se você faz um período muito prolongado subitamente, também é uma exposição, né? Agora, doutor... Mas, pode falar mais? só para completar, né? Mas assim, eu não tenho acesso a um profissional, eu tenho dificuldade de ter um profissional, né? Não tem recursos financeiros nesse momento. Então, assim, o importante é não criar barreira. Um caminho é a gente usar uma percepção de esforço, que a gente chama, né? Uma escala subjetiva de percepção do esforço, que você pode treinar essa percepção. Posso explicar para você Por favor. como funciona? Uhum. Então, é uma escala de 0 a 10. Então, 0 seria estar em repouso, né? E a intensidade em torno de 4 a 5 é uma intensidade mais moderada. Então, se você acostuma a perceber o seu corpo dando essa pontuação de 0 a 10, não, hoje o meu cansaço respiratório foi mínimo, eu estou sentindo muita facilidade para respirar. Então, certamente, você está fazendo exercício muito leve. Quando você tem um cansaço moderado, você sente uma certa ofegância para respirar, você está numa intensidade moderada, que é a intensidade ideal se você não tiver um auxílio de um profissional naquele momento, né? Entendi. Bom, para quem nunca fez exercício, vai entrar numa academia ou vai contratar um personal trainer, como é que ele faria essa escala no dia a dia dele? Dou um exemplo. Eu fui fazer compras e resolvi, em vez de subir de elevador, subir meus 3, 4, 5 lances de escada. Cheguei na porta da minha casa com meio metro de língua do lado de fora sem conseguir respirar direito. Numa prática diária. E isso significa alguma coisa se ele quer voltar a fazer exercícios ou se ele vai começar a fazer exercício? Seria uma forma de escala? Sim, pode usar a escala. É só perceber a respiração ou a dificuldade de falar. Se você tem uma pequena dificuldade de falar, porque a respiração está mais ofegante, você está fazendo um exercício que estimula o teu corpo, né? Já é uma intensidade moderada. Se você está com uma ofegância tão grande que você não consegue, precisa fazer pausa ou precisa falar muito rápido para terminar uma frase, significa que a intensidade está alta. Entendi. Então, voltando ao contexto, se você vai subir a escada e você sente muita dificuldade de respirar ou de falar, continue subindo, mas suba num ritmo mais leve, mais devagar, né? Que você também vai estar fazendo o exercício adequado para a tua capacidade, né? Para a tua aptidão física. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que para muita gente pode parecer sinônimo, mas pelo que a senhora está explicando, eu acho que não é bem assim. Às vezes você vai em algum lugar preencher um formulário ou um exame de médico, e aí eles perguntam, você pratica atividade física? E aí você vai em outro lugar, as pessoas falam, você faz exercício físico? Tem diferença entre praticar exercício e fazer uma atividade física? Tem. Primeiro é importante a gente entender que todos os dois são benéficos para a saúde. Mas tem uma diferença importante, que a atividade física, ela engloba todo o movimento corporal acima do esforço para se manter em repouso. Então, se você, por exemplo, está na sua casa, você faz um trabalho domiciliar, né, trabalha no remoto, por exemplo, você fica muito tempo com um comportamento sedentário. Sentado, então você né? não está fazendo... sentado, perdão. Você está num comportamento sedentário. Agora, se você faz pequenas pausas e caminha pela casa, ou dá uma paradinha para se alongar, subir uma escada, você está fazendo um movimento acima daquele basal, né, daquele repouso. Então, isso é um tipo de atividade física. Então, a atividade física pode ser deslocamento, pode ser fazer compras a pé, né? Então, todo movimento que você faz além daquele básico ali, que é o repouso. Bom, o exercício físico, então, ele envolve um componente mais sistematizado. Então, você tem um objetivo específico, você tem uma sistematização de intensidade, duração, frequência, tem uma base ali toda construída pela ciência para você desenvolver
né, com mais precisão, aptidão física, aptidão cardiorrespiratória. E geralmente o exercício físico é feito com o auxílio de um profissional que vai ter o conhecimento mais específico para isso, né? Então, por exemplo, corridas, né, acompanhando grupos de assessoria que fazem essa orientação, grupos de natação, academia de ginástica, né, o treinamento na academia, que vai seguir também um padrão sistematizado, a prática de um esporte específico. Então, tudo isso pode entrar na categoria de exercício. Agora, falei certo, né, doutora, para o nosso ouvinte, resumir certo, ele faz o exercício físico, evita inflamações se ele for feito na intensidade certa para cada corpo, né? Isso, porque como eu te falei, né, aquela janela de vulnerabilidade do estímulo agudo do exercício, ela se prolonga muito quando a gente faz exercício de alta intensidade, principalmente se a gente não estiver com o corpo preparado para essa intensidade. Então, está certíssima a sua interpretação. Agora, doutora, vamos lá. Que tipo de exercício nós estamos falando? Aeróbicos a gente faz exercício aeróbico com maior intensidade, porque tem gente que pega peso e pega peso demais também, né? Estamos falando de todos os tipos de exercício, desde uma natação, um pilates, uma yoga, até um exercício realmente de pegar mais peso? Numa academia, por exemplo? Então, o peso, quando você pega muito peso, né, quando você faz uma sessão aí de treinamento de força com alta intensidade, você também provoca dano muscular e isso desencadeia uma resposta inflamatória. Mas a literatura, ela fala mais do exercício aeróbio de alta intensidade. Aeróbico. Como isso. Como esses exemplos, né? Corrida, caminhada. Por quê? Caminhada é baixa intensidade, né? Mas a corrida, o ciclismo, qualquer intensidade mais elevada. Por quê? Porque ele tem um efeito mais sistêmico, né? Entendi. Então, o treinamento de força também precisa de seguir o mesmo princípio, né? O princípio da sobrecarga, de você distribuir essa carga de acordo com a evolução adaptativa daquele público, né, que você está prescrevendo. Mais as evidências mais populares, né, mais volumosas, vamos dizer assim, sobre o sistema imune e exercício, elas estão na parte do exercício mais sistêmico, como os exercícios aeróbicos. Bom, a senhora falou que quando a pessoa se esforça demais, fora do padrão que ela está acostumada, ela abre uma janela, por exemplo, para uma gripe, para um resfriado. Um exercício físico constante, fazendo essa poupança que a senhora citou, ele evita outros tipos de inflamação também no corpo? Quais seriam? Além de repente, proteger contra uma gripe, digamos assim, ou blindar a pessoa de pegar uma gripe ou um resfriado? Sim, inclusive esse efeito de infecções, né, de vias aéreas superiores, como por exemplo uma gripe, um resfriado, ele nem é tão forte assim. O mais importante no exercício é para inflamação que a gente chama de subclínica. Por exemplo, uma pessoa obesa, ela tem um quadro inflamatório que não é perceptível clinicamente, mas que a gente tem muita evidência. Então, doenças como a disfunção, como a obesidade, diabetes, essas pessoas têm um corpo mais inflamado. E o exercício tem um efeito muito importante para esse grupo de pessoas, né? Então, sempre que você tem uma doença crônica, né, degenerativa, esse tipo de doença, ela é acompanhada de um quadro inflamatório. Então, o exercício, ele atua protegendo mais essa imunidade. Por favor, continue. Só complementando, e também tem a própria questão das vacinas, Patrícia. Uma pessoa que se vacina agudamente, ela tomou a vacina, eu vou ficar quietinha aqui porque eu tomei a vacina, eu preciso me preservar. Tem evidência que agudamente, no dia que você tomou a vacina, você já pode fazer um exercício de intensidade leve a moderada para amplificar aquela cobertura vacinal. Então, você potencializa o efeito da vacina com o exercício físico. Legal. Agora vamos lá. Então, aquela pessoa que ela é ativa a vida toda desde criança, ela acaba tendo um pouquinho mais de vantagem em cima das outras, certo?
Sim, com certeza. Agora vamos falar de quem já está no prejuízo. Aquela pessoa que foi sedentária a vida inteira, doutora. Ela ainda tem chance de começar uma atividade e for fazer uma poupancinha aí até o final da vida dela? Pois é. Então, o exercício físico a qualquer tempo, desde que você tenha liberação médica para fazê-lo, ele é muito importante mesmo. À medida que a gente envelhece, a gente vai tendo um desgaste, né? Uma deteriorização desse sistema imunológico. A gente chama isso de imunossenescência. Inclusive, a gente sabe que as vacinas elas são destinadas prioritariamente para esse grupo, porque eles realmente perdem por um envelhecimento natural do sistema imunológico. Mas o exercício, ele pode reduzir esse envelhecimento do sistema imunológico, ou seja, manter mais ativa esse sistema, né, protegendo mais. Então, pessoas que envelhecem com exercício, elas têm mais proteção. Mais pessoas que resolvem fazer exercício, né, depois do período ali que a gente chama de terceira idade, né, envelhecimento, elas também têm benefícios, tanto no sistema imunológico, quanto em outros parâmetros da aptidão física, né, como força, flexibilidade, que garante mais qualidade de vida. Né? Inclusive, tem um estudo com idosos longevos de 80 anos que melhoraram significativamente a força muscular. Né? Então, isso é um motivo para ninguém ficar parado e não ter desculpa, né? É verdade. Agora, aqueles que faziam exercício regularmente durante a infância, a juventude, mas aí entrou para a faculdade, começou a trabalhar, diminuiu significativamente ou até zerou a prática de exercício físicos e virou um sedentário. Ele, ao longo desse período de infância e juventude, ele conseguiu fazer uma poupancinha ou isso zero, ela tem que começar tudo de novo? Longos períodos de comportamento sedentário reverte bastante, né, significativamente o efeito do exercício físico, os efeitos fisiológicos. A pessoa continua tendo mais habilidade motora, porque ela aprendeu, né, o movimento, teve um repertório maior dessas informações no sistema nervoso dela. Mas essa pessoa, ela precisa retomar, porque ela pode, gradativamente, ela vai perdendo, né, os efeitos do condicionamento físico. Então, não é interessante. O exercício, né, tem uma frase que a gente usa muito, né? É como escovar os dentes. A gente tem que fazer como um hábito mesmo, né? Bom, baseado aí na escovação dos dentes, que tem que ser pelo menos 2 vezes ao dia, né? De manhã e de noite, eu pergunto a regularidade ideal para esse exercício físico. Fazer 2 vezes na semana já ajuda nessa prevenção aí em inflamações ou é necessário uma regularidade maior, doutora? Então, olha, existe sim aquelas diretrizes que preconizam um mínimo, né, por semana, são 150 minutos de atividade física, né? A gente está falando, então, daquele movimento ali que pode ser até um deslocamento, né? Não necessariamente um exercício. Mas quando a gente fala em exercício, existe na literatura assim, benefícios constatados até de 2 vezes por semana. Não é o ideal. Mas o incentivo é para a gente sempre sair de um nível de extremamente sedentário para um pouquinho menos. Então, qualquer movimento nesse sentido de ter uma vida um pouco mais movimentada em termos de atividade física ou de exercício físico, já é recebido com benefícios para a qualidade de vida, né, para a melhoria das condições de saúde. Embora a excelência, né, a gente só vai encontrar se tiver seguindo toda uma prescrição mais sistematizada. Então, quanto mais melhor, desde que seja bem prescrito. Mas a ordem é se movimentar o máximo que puder, fazer sempre exercícios ou atividade física dentro da vida diária, né? Mexa-se, né? Isso aí. Doutora Luciana, temos perguntas de ouvintes para a senhora. Adalberto Cordeiro vai me ajudar com isso. Adalberto. Olá, sim. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, Adalberto. Vamos lá, temos a dúvida aqui da ouvinte Marina. Ela mandou o seguinte pra gente. Eu não gosto de academia. Fazendo apenas uma caminhada, doutora Luciana, ela está no caminho correto?
Então, a caminhada é muito benéfica, é muito importante. É interessante que ela tente usar essa escala que eu falei, né, de 0 a 10. Então, assim, se quando ela caminha num ritmo muito confortável, ela pode transitar para uma caminhada que a gente chama de acelerada. Já se observou evidências importantes de aprimoramento, né? A aptidão física melhora ainda mais se você apertar o passo, né? Você andar um pouco mais rápido. E ela pode também fazer isso de maneira intermitente. É difícil caminhar acelerado o tempo todo, então acelera e desacelera. Então ela pode aprimorar, né? Sempre há uma forma de melhorar um pouco mais, tá? Mas reforçando a minha resposta, depende também muito das condições de saúde dela, da idade. Então, assim, sempre é importante ver se há alguma prescrição mais específica. Mas a caminhada é sempre muito bem-vinda, Adalberto. Vamos lá. Boa notícia para o nosso ouvinte. Ótima. Olha, tem a nossa ouvinte também, Janete, aqui mandou a seguinte mensagem. Ela pediu, doutora Luciana, pra gente dar uma orientação sobre a canelite. Ela falou que, inclusive, tá demorando para voltar por Pilates, Patrícia, porque tem 5 meses que ela contraiu uma canelite. Está demorando para sarar. Ela tá dizendo que nunca foi sedentária, mas que agora, por conta da canelite, tá ficando um pouco mais retraída. Como é que a gente pode ajudar ela, doutora Luciana? Bom, aí a gente entra um pouco no escopo da medicina, né? Um quadro inflamatório, como a canelite, ele tem que ser tratado, não adianta você ficar insistindo em repetir o movimento ali antes que você tire essa paciente, né, no caso de um médico, desse quadro inflamatório. Mas ela pode fazer exercícios com menos impacto enquanto faz o tratamento e possivelmente a prioridade vai ser uma fisioterapia antes desse retorno, né? Perfeito. Mais uma dúvida aqui é do nosso ouvinte, Jonathan. Bom dia. É verdade que o corpo humano, ele possui uma quantidade de batimentos total do coração? E quando a gente faz um exercício, doutora Luciana, mais rápido chegamos a esse limite? Ele está perguntando se isso é verdade ou é notícia fake aí de internet. É verdade. A gente tem uma reserva de batimentos cardíacos. E essa frequência cardíaca reserva, que a gente chama, ela aumenta quando a gente treina mais, né? Então, esse treinamento aí aeróbico, como a caminhada, a corrida, a natação, dançar também, colocar um pouco do lúdico aí. Então, esses exercícios com característica de movimentar o corpo de uma maneira mais global, eles aumentam essa frequência cardíaca e, dependendo do nível de motivação, né, da intensidade que você está fazendo, você nem percebe que chegou naquele máximo. Mas aí, voltando à adaptação, o que é o máximo? Ele é um teto. Então, eu vou colocar um exemplo aqui mais fácil de entender, que é um cálculo, né? Por exemplo, é possível usar uma fórmula que é o 220 menos a idade. Né? Então, se você tem 30 anos, por exemplo, esse seu limite de batimentos cardíacos seria 190 batimentos, estimado, tá? Claro que isso pode ser avaliado através de um teste ergométrico para ver se de fato esse cálculo está batendo com a sua condição. Então, esse topo, ele tende a reduzir à medida que você vai envelhecendo. E como que o exercício pode ajudar nisso? O exercício, ele reduz a frequência cardíaca de repouso. Ele torna o coração mais eficiente, mais econômico. O coração pode bater menos e ter mais força para ejetar mais. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que a distância entre o que você gasta de batimento cardíaco para viver em repouso vai aumentar em relação a esse teto, que é a sua frequência cardíaca máxima, né? Então, resumindo, sim, a gente tem um teto de batimentos cardíacos. Esse teto não aumenta com o treinamento físico, ele até diminui com o envelhecimento, mas você pode aumentar essa reserva de batimento cardíaco porque você tende a precisar menos de batimento cardíaco para viver em repouso, que é a frequência cardíaca de repouso.
Entendi. Mais uma, Adalberto? Vamos lá, mais uma. O nosso ouvinte, Leandro. Bom dia, sou professor. Este ano estou trabalhando os 3 horários, com uma folga na segunda noite e às sextas-feiras na parte da tarde. Ele está dizendo aqui, doutora Luciana, que ele tem febre reumática. Quando ele não vai na academia no outro dia, ele sente muitas dores. Mas quando eu vou, no dia seguinte, me sinto perfeitamente bem e muito bem disposto. E ele está dizendo aqui, exercício é saúde. O Leandro compartilhando aqui com a gente o relato dele. Obrigada pelo incentivo, né? Realmente a gente tem uma série de outros desfechos clínicos do exercício que não daria tempo da gente conversar aqui, mas de fato, né, é muito, muito bom fazer exercício físico. Mais uma última então, Adalberto, vamos lá. Eu tô gostando que os ouvintes estão participando aqui. Eu tô adorando isso. A galera tá se exercitando, Luciana. Se mexendo. O Ramon tá aqui. Ele tá dizendo que ele faz natação, remo olímpico, Uau. tênis e pedal. Que isso, a gente? cada dia. Eu falei... Tá ótimo. Tem algum limite aí, doutora Luciana? Porque o Ramon tá fazendo de tudo um pouco. Então, esse relato dele, né, possivelmente ele já faz isso há muito tempo e ele não começou Ontem. de um dia para o outro, né, da noite para o dia, como se diz no popular. Então, certamente, se ele está conseguindo manter isso, é porque a dosagem está adequada para ele, tá boa, né? Não sei, ele não comentou nada sobre isso, mas é importante assim que a gente tenha um período de recuperação, né? Nesse relato que ele coloca, ele não diz se ele tira um dia da semana para essa recuperação. Eu espero que pelo menos o final de semana. Pelo menos um dia da semana para ter uma recuperação e também o tipo de exercício diferente, né? Quando a gente muda o tipo de exercício, a gente muda o tipo de solicitação do músculo, do metabolismo. Então, mesmo você fazendo exercício 2 dias seguidos, se você muda a estratégia de exercício, né, a modalidade, você pode também estar fazendo uma recuperação aí, né? Que legal, Mas isso gente. é muito longo, esse assunto, para conversar, tem que ser outro momento. É isso aí. Doutora, eu queria muito agradecer a senhora pela participação conosco. Conversamos com a doutora Luciana Carletti, ela que é doutora em Ciências Fisiológicas, é professora do Departamento de Desportos da UFES, também coordena o Laboratório de Fisiologia do Exercício. Muito obrigada, eu já deixo aqui um convite para a gente conversar sobre isso de novo numa outra oportunidade. Olha, muito obrigado, Patrícia, Adalberto, estou à disposição, tá? Um abraço a todos. Um abraço, bom final de semana, doutora. Amém.